Eu acho que vocês já me ouviram falar lá embaixo, mas vou falar aqui de novo. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. E eu estou um pouco emocionada com tudo isso, com a proporção que a gente está alcançando, né? Eu agradeço imensamente a vocês por virem. Agradeço aos nossos queridos palestrantes de hoje, Isadora, né, que vamos conversar sobre um tema tão espinhoso, mas tão necessário e tão importante, né? A gente não tem a menor ideia do que acontece fora daqui de São Paulo. E nós trouxemos a exposição para cá e essas discussões aqui para São Paulo também, porque a gente considera que as pessoas precisam saber. Precisam saber do que acontece, precisam saber como aconteceu, né? É uma forma da gente ressignificar um monte de coisa. Nós aqui do Instituto, os amigos e as amigas do Luiz e da Camila que estão aqui, que estão sempre junto conosco. Esse grupo é muito poderoso, muito forte, e estou muito feliz que vocês estejam fazendo parte disso também. Não vou falar mais muito, porque estou muito emocionada, então depois a gente conversa. Tá? Obrigada mais uma vez pela presença. Rapidamente fazer uma introdução, porque o momento agora é deles. Mais uma vez agradecer pela presença de todos. Para o Instituto é muito importante que a gente possa falar sobre esse assunto, impactar vocês sobre a mineração negativa, né? A atividade negativa da mineração, porque ela é positiva também, né? A gente também se favorece dela, mas a gente precisa questionar por que ela é feita dessa maneira e onde que a gente consegue mudar alguns modos de vida que podem levar a gente a questionar a maneira como ela acontece. Ela mata, né? Ela mata a gente, ela mata a natureza, então a gente precisa realmente falar sobre isso. Então, obrigada por todo mundo que está aqui e vamos agora à mesa. Sim. Era sobre isso que eu ia falar. A gente vai passar um vídeo agora, um vídeo curto, tá? É uma videocampanha, a gente está pedindo por justiça, por Brumadinho, o Instituto pede, todas as organizações ligadas ao acontecimento em Brumadinho estão juntos com a gente, pedindo por justiça, porque até agora, tanto em Mariana como em Brumadinho, ninguém foi punido, né? Então, a gente vai passar a nossa videocampanha em primeira mão, inédita, porque ela vai ser lançada só segunda-feira. E depois a gente vai circular o QR Code para vocês, quem não assinou ainda o manifesto, porque vocês assinem, tá? E divulguem também para as pessoas assinarem. A gente está com, acho que 40 e poucas mil assinaturas. Nosso objetivo é chegar a 100 mil assinaturas. Então, é isso. Obrigada, gente. Cinco anos já se passaram da tragédia de Brumadinho sem a devida reparação às vítimas. 5 anos se passaram. A região da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, continua repleta de lama seca. 3 joias ainda continuam desaparecidas debaixo dos rejeitos de minério. Em 25 de janeiro de 2019, rompeu a barragem em Brumadinho. Com sua força, a lama ceifou 272 vidas. Se espalhou, destruindo o equivalente a 290 campos de futebol de Mata Atlântica. Matou animais e contaminou o rio Paraupeba. Sim, 5 anos se passaram. Os familiares lutam para que a tragédia de Brumadinho não caia no esquecimento. Esquecer é apagar da história a tragédia acontecida. Esquecer é apagar a história, é desonrar as vítimas inocentes. Até hoje, os responsáveis pela tragédia seguem impunes. A impunidade é o aval para que desastres como o de Brumadinho aconteçam novamente. É impossível reparar a morte de 272 pessoas, mas é possível sim que se faça justiça.
pelo fim da impunidade. Pelo fim da Pelo impunidade. fim da impunidade. Por isso, convido você a aderir ao movimento Justiça por Brumadinho, assinando este manifesto e buscando novas adesões a esta justa causa. Assine, compartilhe com suas famílias, com seus amigos. O link está nos stories ou na bio do Instituto. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Ai, coisa linda, né? Acho que eu compartilho, assim, fico muito emocionada. E gostaria, antes de mais nada, de lembrar que a gente está falando sobre vida aqui. A gente está falando sobre a vida de 272 pessoas em Brumadinho. A gente está falando sobre a vida de 19 pessoas em Mariana. A gente está falando sobre a vida de pessoas na Colômbia, sobre a vida de pessoas na África do Sul. A gente está falando de um sistema que foi o motivo da escravização de milhões e milhões de pessoas e que se mantém até hoje. Eu moro em Brumadinho, eu sou de Brumadinho, eu moro em frente a uma mineradora. E isso não é uma coisa de 5 anos atrás, não é uma coisa de 5 séculos atrás. A gente está falando ao vivo sobre Maceió, mas a gente está falando sobre vida. E a vida é desobediente, a gente desobedece. A semente é desobediente. A gente vai sair ali no meio do concreto de São Paulo, vai ter uma raiz quebrando. E eu acho que isso é um convite a gente a desobedecer. Porque aí, quando a gente fala do greenwashing, eu acho que como é que a gente pode esperar que a propaganda que nasce da comercialização da vida, de um sistema que comercializa a vida, que ele vai ser verde, né? Como é que essa propaganda vai de fato ser verde? Qual que é a raiz? Qual que é o minério? Qual que é o solo que a gente está partindo? O que está por trás disso, assim? Mas acho que a gente está aqui, vivo, em rede, reunido, para pensar em qual que é o verde, né? Em qual que é esse lugar da desobediência, assim. Gostaria de me desculpar também, falo em nome da Marina também, porque a gente queria muito encontrar uma palavra melhor do que greenwashing. Porque, por quê, né? Quão imperialista é? A linguagem também, como é que a gente está se comunicando. E aí acho que isso também é uma provocação para a gente refletir sobre como é que a gente reinventa a nossa própria linguagem para ser uma linguagem que na base, no início da comunicação, ela já seja uma linguagem que dentro de um sistema de morte, que ela seja uma linguagem que semeia a vida. O greenwashing, como um contexto muito rápido, acho que já é um conceito ali muito falado e tal, mas numa tradução literal é a lavagem verde, que é quando grandes empresas em geral, se apropriam e distorcem o conceito de sustentabilidade para sustentar e ampliar o seu próprio lucro. E aí, o que acontece muito e vem acontecendo cada dia mais, porque cada dia mais a gente vive num planeta mais e mais em colapso climático e ambiental, e que está todo mundo sentindo isso e que está todo mundo como consumidor sentindo isso também. Isso significa que as empresas estão cada vez mais se apropriando dessa urgência para se dizer ou para ser escolhida como produto a ser consumido. E aí, tô com uma mesa assim, tremendo de estar nessa mesa, sou muito fã. Vou apresentar de cá pra cá a Isis, que é uma fotógrafa muito importante, assim, seu trabalho é muito importante. A Isis registra, documenta e acompanha o desenrolar, as tragédias, os crimes socioambientais, e que tem todo esse acompanhamento, assim, que é um trabalho muito emocionante, muito bonito. E em nome das pessoas que moram em Brumadinho, te agradeço, assim, fico muito feliz e honrada de ter você aqui. Felipe, que é advogado socioambiental, o escritório do Felipe representa tanto o caso de Mariana quanto o caso de Brumadinho nos julgamentos internacionais.
representar as vítimas, obviamente. A Carla Romano, que é uma grande amiga. A Carla é do Instituto Janeraca, que é lá do Pará. A Carla é ativista socioambiental, produtora cultural, gigante também. Mundano, que eu sou muito fã mesmo do seu trabalho. Acho que você faz um trabalho tanto na materialidade quanto no conceito e na política, que estão muito, muito alinhados com uma nova proposição, uma nova tecnologia, uma nova possibilidade de organização social, muito baseada no afeto, mas muito baseada no material mesmo, assim, né? De trazer a arte para um lugar de materialização, de transformação. Então, não vou falar mais muito, gostaria que vocês se auto-apresentassem e falassem um pouco também sobre as visões de vocês e a experiência de vocês dentro desse contexto do greenwashing e como isso acontece nas diferentes esferas, nos diferentes territórios e nas diferentes ativações que vocês permeiam. Boa noite. Eu queria falar sobre a teimosia, que eu acho que é a palavra que me veio enquanto você falava assim, sobre essa coisa de desobedecer, né? E confesso que um coração um pouco cansado, né? Assim, apesar de ter começado a luta muito pouco tempo, né? Foi quando rompeu a barragem de Mariana, em Mariana, né? A barragem não é de Mariana. Mas quando, depois de 8 anos, né? De ver essa impunidade e de lutar e ver tantas pessoas, né? Como as pessoas que estão aqui e todas, né? Vocês que só estão aqui porque sensibilizam por uma questão como essa, porque se poderiam estar no conforto de casa, né? Vivendo outros momentos mais agradáveis do que falar de um assunto tão duro, né? Mas quando a gente traz essa teimosia e fala a gente está aqui porque a gente não aceita isso, porque a gente não suporta mais isso, porque a gente não quer mais isso. Por mais que as mudanças sejam muito lentas, e eu vi pouquíssimas mudanças acontecerem nesse período, eu vi muito retrocesso, a gente está aqui por causa da teimosia. É a teimosia de acreditar na vida, de acreditar em outra forma de fazer as coisas, muito diferente do que tem acontecido. E a minha experiência é uma experiência empírica, uma experiência de estar no território. Sou mineira, vizinha ali do crime, né, do Rio Doce. Eu sou de Ponte Nova, uma cidade que também foi atingida na zona rural pelo crime. Não gosto da palavra desastre e vou reforçar em qualquer lugar que eu estiver, porque eu não acredito no desastre. Eu acredito nisso como crime, porque é um crime. E continua sendo crime em outros territórios, né? Não só na bacia do Rio Doce, a continuidade em Brumadinho. E é preciso dizer que antes de Mariana, 5 outros rompimentos já tinham acontecido, grandes em Minas Gerais. Só que precisou tomar uma proporção tão grande, um desastre, né? Um crime tão grande, para que a gente pudesse começar a falar disso. Porque eu sou mineira, eu nasci ao lado desse cenário, no quadrilátero ferrífero. E eu não tinha mínima condição, não entendi nada disso. Quando rompeu Mariana, por algum motivo que eu acredito que é mais do que físico, é espiritual mesmo, me levou até Brumadinho, até Mariana, para entender o que estava acontecendo, porque eu não entendia nada, absolutamente nada, né? E nascer num estado que há 300 anos, né, minera, é um absurdo, porque a gente não aprende isso, né? A gente não estuda isso, a gente não faz uma leitura crítica sobre isso. Então, a teimosia acho que vai para o lado da questão de tentar, com as ferramentas que a gente tem, resistir e dizer sobre aquilo que não nos interessa mais. E eu acredito nesse caminho através da arte, da fotografia, né, da cultura, que eu acho que é a forma mais potente da gente transformar as mentes, né? E quando a gente vai para o território e vê o quanto que as pessoas estão adoecidas por esse sistema, né, que diariamente viola os direitos, muito antes de uma barragem romper. Desde antes da empresa se instalar, né, dessas empresas entrarem nos territórios, elas já violam, elas já retiram direitos, elas já agridem as pessoas, elas violentam
a terra, as pessoas, né? Toda a vida que existe ali. Então, a propaganda começa muito antes da empresa se instalar. E isso, para mim, choca bastante, assim, porque são pessoas como a mim, né, como minha família, pessoas do interior que têm uma vida simples, que têm uma vida honesta ali, né, tá fazendo um trabalho, às vezes cuidando de uma horta, com galinha, com porco no quintal, e de repente deixam de viver o que acreditam, o que gostam, porque elas são retiradas desses territórios, elas são roubadas, né? E com o apoio do Estado, porque isso a gente não pode deixar de falar nunca. Não são só empresas, tem uma conivência de muitas organizações, principalmente o governo brasileiro. E hoje eu tenho muita consciência disso, que isso não teria acontecido e não continuaria acontecendo se o governo tivesse interessado em fazer diferente. E nós temos um estado, né, falando de Minas Gerais, muito rico em tudo, sabe? Em tudo. E é absurdo fazer as pessoas acreditarem que a única forma de economia possível é a mineração. Isso é muito triste, assim, é deprimente pisar nos territórios e você perceber que as pessoas já não acreditam mais na agricultura, já não acreditam mais em outras formas de economia que são de cuidado com a terra, né, de relação direta com a terra. E aí eu acredito que o sentimento que hoje eu tenho, né, depois de 8 anos documentando isso de perto, é que é um estupro, sabe? Do mesmo jeito que eu me sinto violada nesses territórios como mulher, eu sinto que é o estupro da terra, é o estupro dos nossos corpos, o que eles fazem. E com conivência, né? Muita conivência. E eu não aceito mais isso, eu não acredito nisso mais. Eu não consigo ouvir quando alguém fala mineração sustentável, isso me dói lá não sei onde dentro de mim, sabe? Porque não faz sentido alguém ainda acreditar nisso. Só que é uma lavagem cerebral tão bem feita, tão bem articulada, né, com tanto recurso, porque todo recurso que eles usam, que não usam, né, para dar o suporte nas comunidades onde eles violentam, eles usam depois para fazer marketing e propaganda e para se provar, né, se mostrar que está ali bem intencionado. E muita gente acredita, isso que mais dói, porque principalmente nos territórios são pessoas muito simples, são pessoas que não têm essas referências, que não acreditam nessa maldade. Mas a gente vai vendo de perto e vai vendo o passo, cada passo que eles dão é muito bem articulado. E aí o mesmo modo operandi que usa em Minas, usa no Pará, usa no Tocantins, usa no Rio Grande do Sul, usa no Rio de Janeiro, é o mesmo modus operandi. E uma empresa reproduz o mesmo modo operandi da outra. Né? A Vale virou a grande referência de filha da putagem, desculpa a palavra, para poder reproduzir o mesmo modus operandi no Brasil inteiro. E as outras empresas se veem nesse lugar também, já que não aconteceu nada, podemos continuar atuando da mesma forma, e assim segue. Né? Eu estou tentando lembrar que qual que é a empresa de Itatiaia-Sul? É a ArcelorMittal? Pois é. Eu agora, né, não sei se vocês sabem, porque não é uma coisa que eu vejo muito difundida, mas quando rompeu o Brumadinho, logo em seguida, né, 18 dias depois, eles alarmaram que mais 6 barragens estavam em risco iminente de rompimento em Minas Gerais, principalmente, no início foi Barão de Cocais, que eles elegeram como o lugar onde eles iam espalhar esse terrorismo. E aí existe sim hoje, né, na academia, esse debate sobre a questão do terrorismo de rompimento de barragem. Hoje é algo que se fala nos territórios de terrorismo, essa palavra, exatamente essa palavra. Eles arrastaram, né, 600 pessoas numa lama invisível, que não rompeu a barragem, mas como uma forma estratégica de retirar a população desse território, porque era mais barato, né, indenizar, pagar por essas terras a um preço muito baixo depois, do que, de fato, reforçar suas estruturas, fazer as coisas como elas têm que ser feitas, né? E aí a propaganda espalhou, né? Essa eu acho que foi a propaganda que eu vi de perto mais efetiva, porque foram 6 territórios evacuados, onde mais de 3.000 pessoas até hoje estão sem casa, né? Elas estão vivendo em casas alugadas, tem gente que ainda está em hotel,
em pousada, e isso é a coisa mais surreal que eu vi acontecer. Porque agora isso está acontecendo em Maceió, mas isso já acontece, né? E eu vi isso acontecer há 4 anos atrás. Essas pessoas estão ainda mais invisibilizadas com o passar do tempo e sem condição de voltar para os seus territórios. Eu trouxe uma imagem, queria que vocês projetassem para mim, que foi a materialização disso, de como as empresas trabalham essa lavagem cerebral nos territórios. E essa imagem eu fiz 20 dias depois do rompimento da barragem no Córrego do Feijão. Eu consegui ter acesso aos escritórios da Vale, eu entrei com o corpo de bombeiros e quando, assim, eu já tinha visto várias dessas propagandas pela estrada, aqueles outdoors e tal, que eles investem muito nisso, mas quando eu entrei na área da barragem, e eu vi essa placa, foi um soco no estômago, assim, eu falei, eles deveriam já ter derrubado aquilo ali, por vergonha de reproduzir uma imagem como essa ainda. Mas eram várias propagandas que estavam dentro da mina, que reforçava essa imagem da empresa sustentável, da empresa preocupada com a humanidade, né, com as pessoas. E essa é a imagem que eu sempre levo assim, dos lugares para falar de como ela debocha da nossa cara, de como que ela zoa, né, das coisas que a gente sabe que não são verdade, né, mas ainda assim ela reproduz, porque é uma forma barata, né, de entrar no coração das pessoas e de se convencer. E eu sinto muito em Brumadinho quando eu escuto alguém chamar a Vale de Mamãe Vale. Me dói, me dói, me dói. Que é uma facada no peito, assim. Não é possível que depois de tudo que ela fez, ainda é possível as pessoas se convencerem de que aquilo pode ser bom, sabe? Por estarem recebendo algum, né, recurso não é nem o direito, né? As pessoas não estão nem recebendo o direito delas, mas é uma forma barata de comprar, né? E aí eu queria ler para vocês, não sei se todo mundo está conseguindo ler, a missão da Vale: transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. Visão: ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência e paixão pelas pessoas e pelo planeta. Essa placa está dentro da mina do Córrego do Feijão. E eu passei por ela no dia, eu não acreditava, assim. Não é possível que eles não vão ter vergonha, eles não vão derrubar isso. E é isso, eu deixo essa mensagem porque é isso que a gente tem que ler todos os dias, quando a gente passa pelas estradas de Minas. Hoje elas não têm nem vergonha mais, não colocam nem tapume mais para tampar o desastre que eles estão fazendo com todas as montanhas ali no entorno de Belo Horizonte. Quando eu era criança, eu passava para ir para Belo Horizonte com minha mãe, às vezes a gente ia. E aí eu enxergava um pó, assim, uma poeira amarelada, laranjada. E eu achava estranho, porque é uma capital. Eu falava assim, mas por que aqui tem pó, né, de roça? Aquele pó que agarra na gente, né? Eu ficava assim, como que a cidade grande tem pó, né? E eu nunca perguntei isso pra ninguém. Eu demorei tantos anos para descobrir que aquele pó era minério, né? E é um minério que fica em suspensão, ele gruda na gente, ele cola na roupa, ele não sai mais. E esse pó, ele tá na gente, assim, cola na gente, sabe? A gente não consegue se livrar dele. E hoje não tá nem escondido mais. A gente vê tudo destruído em volta, né? A qualidade do ar diminuiu demais nos últimos anos e vai continuar piorando, né? A falta de água na cidade, que é algo que tá anunciado, né? Tem muita gente que já anuncia isso há muitos anos, mas é muito duro ter que acontecer coisas como as que aconteceram para que a gente converse sobre isso, né? Acho que inicialmente é isso. Se tiver mais alguma coisa que eu possa contribuir, estou à disposição. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou advogado e eu atuo tanto no caso de Mariana quanto de Brumadinho. Então, vou trazer uma visão mais do que eu tenho visto dos casos e como as empresas estão
também elas se comportam num ambiente corporativo e midiático de greenwashing. Eu não vou ter uma visão assim tão próxima quanto a da Isis, mas eu vou estar me esforçando para trazer como que eu tenho visto o comportamento dessas empresas. Como você disse, é uma disputa de narrativa. É uma disputa de narrativa na mídia, na arte, na história, como que vai ficar registrado. E nessa disputa, o que é a ferramenta, como a gente acabou de falar também, é a linguagem. E como a Isis estava falando, assim, é como a gente vai deixar marcado. A Vale vai sempre falar, foi um acidente ambiental. Como um acidente? Acidente é algo que você não sabia que acontecia, aconteceu. Não foi um acidente, foi um crime ambiental, onde se sabia o risco, os responsáveis assumiram o risco. Mesmo sabendo do risco, eles, em vez de investirem mais em segurança, eles decidiram para aumentar a produção, porque eles queriam ter mais lucro no ano. Então foi ganância, foi movido a ganância, foi um crime, e você chamar ele de acidente, você tira a natureza do evento. E é nessa disputa de narrativa que a Vale tenta trazer o greenwashing. Outra linguagem que eles utilizam muito é falar que foi um incidente isolado. Como assim um incidente isolado? Como a Isis falou, tem outras 3 barragens que estavam para estourar igualzinho. Pelos relatórios de observatório da mineração, centenas de barragens na mesma situação, um monte de comunidades que vivem sofrendo terrorismo de barragem. Então não é um incidente isolado. Então na linguagem que eles tentam ganhar nessa disputa pela narrativa do que aconteceu. E isso vai ficar para a história, vai ficar mostrado também para os investidores ou para os consumidores, e é aí que também está o interesse, sempre a ganância. Você precisa estar mostrando para o consumidor que você é verde, para os consumidores consumirem, ou para os investidores também investirem. E então a gente também acompanha muito os relatórios corporativos de sustentabilidade da Vale para ficar sempre vendo essa linguagem que eles utilizam para manipular a narrativa do que ocorre. E não só também na linguagem, mas também nos dados estatísticos. Eles utilizam dados de uma forma tendenciosa também a levar a conclusões que não são tão verdadeiras. A Vale, muitas vezes no relatório, vai falar que teve um investimento de milhões e milhões de reais para ações socioambientais. Isso não passa mais de obrigação legal, que está previsto ou por lei, ou então num termo de ajustamento de conduta, para ajustar um crime ambiental que eles já fizeram. Então, assim, são obrigações legais que eles tentam maquiar como se fosse altruísmo ou uma empresa que está atendendo a comunidade. E atuando assim, em casos internacionais, na Inglaterra, Alemanha, também atuando bastante na Austrália, a gente vê quanto a distância de um país para o outro facilita ainda mais a manipulação do discurso e da narrativa. Então, para essas empresas que vendem, tiram o nosso minério, nossas riquezas e levam depois dividendos lá para fora, os acionistas que estão lá fora, é muito mais fácil falar para eles assim: olha, nossa, a gente cuida muito bem da população brasileira, apresenta os programas que a Renova fez, ou os programas que são feitos para as comunidades que foram atingidas de Mariana e Brumadinho, mas a Isis quiser também falar, esses programas, poucos foram já ativados, ou então não estão sendo organizações que monitoram como a Rainbow apontam, como não estão satisfatórias, ou não chegaram nem a iniciar. Muito mais, o investimento das fundações muito mais em marketing do que no programa em si, porque o que é importante é mostrar para o acionista que está tentando fazer algo. Então, assim, por exemplo, na Assembleia de Acionistas da BHP, que é na Austrália, né? Eu acabei acompanhando alguns atingidos que foram lá, porque eles foram convidados por algumas organizações civis a representarem esses acionistas. E, assim, a primeira coisa que acontece quando você chega lá na Austrália, assim, é propaganda da BHP para todo lado, como se fosse uma empresa sustentável, verde e que se preocupa muito com as comunidades indígenas. Se eles fazem isso na Austrália, com certeza eles não estão fazendo isso assim no Brasil. E eu posso falar isso realmente
com a Procon que eu tenho de contato com os meus clientes. Assim. Não existe esse contato, essa consulta aos povos atingidos. E aí nessa disputa de narrativa, ainda é mais absurdo como eles ainda utilizam um crime ambiental para se mostrar mais sustentável ainda. O crime de Mariana, eles apresentam para os acionistas, eles apresentam a Nova Bento, como o novo bairro que criaram para os atingidos de Bento Rodrigues. Parece uma Alphaville, assim, olhando a foto, é bem bonito, assim, uma Alphaville aqui de São Paulo. Mas aí você pergunta assim para um atingido de Bento Rodrigues que está acostumado a ter um espaço para a roça, para os animaizinhos dele, tipo, era isso que ele queria, uma casinha de Alphaville, tipo, nada a ver, assim. Então o acionista não está ouvindo o que o atingido realmente quer, ou o que aconteceu, ou o que ele está sofrendo. Para a empresa é muito fácil, você pode mostrar uma foto de Alphaville lá, e é isso, assim, né? Tanto que meus clientes foram lá para realmente ter que falar a verdade na assembleia, e é isso que acontece mesmo, uma disputa de espaço, que realmente tem que disputar na arte, no ativismo social, e é muito injusto essa disputa, porque são as empresas mais ricas do mundo contra pessoas que são vulneráveis, que perderam tudo, perderam a família, perderam a casa. Como é que se enfrenta uma disputa dessas, né? Então, eu acho que era mais esses pontos assim, que eu queria trazer. Já falou, né? Meu nome é Carla. Uma das minhas formações é em Design e Marketing, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu queria trazer um pouquinho dessa noção do que é a propaganda. Eu não sei quanto tem aqui profissionais de comunicação, design, e eu gostaria de trazer um pouco a ética para essa aplicação do papel social dessa formação, ou a falta dela, né, diante do greenwashing. Não é teoria da conspiração, é a própria. Eu estava no segundo período quando lançou Matrix e eu resolvi tomar a pílula realmente e abrir o código binário. E eu chamo vocês a isso também, todos, né? Para que a gente possa realmente olhar em cima dessa ditadura da crítica, do qual a gente está vivendo, olhar com olhos reais para essa propaganda que nos ilude e que, através da razão e da emoção, transforma desejos em necessidades. Esse é um dos lemas principais do marketing. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era. Eu só sabia que eu gostava de trabalhar com design. Design até hoje, né? Pouca gente sabe o que é. Projetar, né? Você está ali se comunicando através de projetos visuais, físicos, e o tempo todo influenciando. Hoje, o profissional que mais influencia não é o professor, é o profissional de mídia. E isso não é teoria da conspiração. Isso é a realidade de uma sociedade de consumo, uma sociedade midiática, que nós somos, querendo ou não. O quanto a gente quer fazer parte dessa transformação que o mundo está... O mundo já muda, né? Você quer mudar o mundo? Não, o mundo já está mudando. Eu quero saber para que mudança eu quero fazer parte. Para que eu vou utilizar a minha energia vital? E dentro da faculdade, eu entrei em depressão. Tem muita amigo que entra depois, né? Que vai para o mercado. Eu não, eu entrei no começo, logo que eu entrei na faculdade. Falei assim, eu não acredito que eu caí numa formação para eu seguir reproduzindo o adoecimento que a minha própria família passa, porque eu, como mulher, sofro a ditadura, né? da mídia, né? da propaganda como um todo. E eu chamo vocês justamente para essa formação do Capitão do Mato, que é uma forma de formação de Capitão do Mato. A partir do momento que a gente compra essas propagandas, essa ilusão, como algo benéfico, sem ter crítica, sem utilizar tanta racionalidade que a gente gosta de falar, a gente está, sim, se transformando em Capitão do Mato. Porque o Capitão do Mato, ele é o quê? É aquela pessoa que veio da comunidade, que veio da senzala, que também está vulnerável, que está cheio de, né,
de questões e se apresenta uma oportunidade, um direito transformado em privilégio. Ora, se não é a nossa classe média. Quem não cresceu aqui ouvindo belezas e maravilhas da Petrobras Ambiental? Quem não cresceu com a família dizendo que o sonho era você fazer um concurso público e entrar na Petrobras? Acho que a classe média como um todo tem esse consenso, né? E o quanto a gente muitas vezes utiliza a faculdade como um mecanismo social de transformação negativo. Porque essa faculdade que nós estamos, esse ensino que nós estamos tratando como educação, e que trata a Alphaville como algo positivo, vem de Hamburgo, né, gente? É eurocêntrico. Então a palavra do momento é decolonizar, né? Como nós decolonizamos nossa mentalidade? Eu estava lendo brainwashing, né? Que vai além do green, que é a lavagem cerebral. Uma boa palavra seria propaganda enganosa mesmo. Porque é isso. Fake news não é crime só para o Bolsonaro. É para todo mundo. E eu espero que a esquerda acorde para isso, para a gente não continuar dando munição ao inimigo e voltar para a mesma merda. Né? Porque a gente só chegou nessa cagada aí, né? Porque a gente ficou fingindo que é só a direita que é má. Né? Que é só o bolsonarismo que é ruim. Como se nós não tivéssemos aqui o tempo todo contribuindo para aquilo que a gente diz que é contra. De alguma forma nós estamos. E como é que a gente revê, então, volta que deu merda? Sabe aquela linha de Darwin? Volta que deu merda, porque não dá para continuar desse jeito. Né? Então eu sou carioca, né? Mas estou há 10 anos no Pará. E 20 anos com a questão indígena. Eu acho que, não sei se aqui tem cariocas, mas o carioca também está de saco cheio da especulação imobiliária, está de saco cheio de ser vendido para fora como commodity, principalmente nós mulheres cariocas. Né? Quando teve a Copa, a gente teve que ser expulso também. Foi uma forma também de expulsão, de colonização. Reforma agrária não é uma coisa que acontece só no interior, né? A gente tem problemas muito sérios aqui também de moradia e de utilização da nossa vulnerabilidade para que a gente compre esse discurso de que só há esse caminho da mineração, ou esse caminho do escritório, né? Ou esse caminho que faz com que nós sejamos o país mais ansioso do mundo. Ora, mas é um dos países mais verdes do mundo, verde não acalma? Pois é, mas e a pressão da colonização? E a tentativa de se manter o país e toda a Amazônia, principalmente, está sofrendo muito isso, né? Querem transformar a Amazônia no caminho das Índias, com esse papinho furado de produto da sociobiodiversidade. Gente, consumir não é valorizar. Porque se fosse valorizar, os europeus sempre consumiram, a gente sempre valorizaram, é isso. Então nós vamos agradecer eles de botar a gente empalhado do lado da peça no museu? Porque é isso que eles querem, não é? E o pior é que agora a gente muitas vezes vê a falta de consciência pior entre nós do que com os gringos. É impressionante. A gente está num trabalho forte aí de decolonização de acervos de museus e a gente vê os museus daqui sendo muito mais racistas e colonizadores do que os de fora. Você acredita? Como pode? Porque agora não precisa mais vir de ninguém de fora, não. A gente já sabe se colonizar. A gente já sabe se escravizar. Né? E o que a gente vai fazer com relação a isso? Então, eu queria chamar a atenção do poder da propaganda, para a gente não ser ingênuo de achar que a mídia não influencia a gente. Não caia nessa arrogância. Eles trabalham com neurociência, eles trabalham com semiótica. E fala-se sobre isso sem o menor pudor na faculdade. Você sabe que eles me botaram para fazer o discurso da ética? Não tem quando você se forma, né? Tem aquela parte... Ninguém queria falar, só eu. Bota ela, que é a única que fala dessas coisas que a gente não tem paciência, não. Imagina, uma hippie no meio do bando de patricinho playboy da SPM, né? Mas hoje, meu projeto está lá, como um dos 20 escolhidos de 20 anos de design. Olha, mas e o bullying que eu sofri? Mas agora é moda, né? Agora, o marketing tem que ser green, né? E aí? Só que a gente tem que acordar para o quanto a gente está se vendendo. E hoje falaram aqui para mim assim, mas você é corajosa. Eu falei, eu acho mais corajoso quem se vende, porque vai ferrar todo mundo. Quem
fecha com essa galera, eu acho que tem mais coragem, porque não está com medo da 10 toneladas de loma por segundo, né? É isso? Né? Então, o que é isso? Você não tem medo disso, não? Eu acho que é mais sério a gente olhar para isso. Né? E aí, uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção é que me assusta muito, da mesma forma que a gente cresceu vendo a Petrobras tentando limpar o sangue, agora com a OPEP isso ficou claro, né? Que não importa qual governo nós estamos, tem que tomar cuidado, né? Lula que fez Belo Monte, gente, vamos acordar, né? Então, vamos conversar? Aí é o falso amigo e inimigo declarado? É isso que a gente está vivendo, é o falso amigo e inimigo declarado. Mas no Pará, que nós temos o mais matador do mundo, né? O estado que mais mata ativista ambiental no mundo, é o estado que mais desmata a Amazônia por conta da mineração, e pasme, o Capitão Planeta lá, o governador posando de Capitão Planeta na COP, com a ajuda do Lula, nos envergonhando, né? Cria o dia do garimpeiro para comemorar. Junto com a secretária de Cultura, a negra Capitão do Mato. Então, como é que você utiliza todo um movimento sério, importante, para a corrupção passiva, né? Porque não deixa de ser uma corrupção passiva, né? E aí, o que acontece? A gente tem um polo joalheiro. Quem for a Belém, vá para o São José do Liberto. Veja o polo joalheiro, que eles insistem em chamar de centro cultural, e ainda tem mulheres dançando círculo sagrado em meio às entranhas da terra. Porque quem acha que está sendo espiritualizado, pegando uma entranha da terra e guardando em casa, está com algum problema, né? Porque nós temos útero. Você queria ter o útero solto assim? E eu botasse assim? Porque é quase isso. Quem já foi num lugar de mineração sabe que é quase isso. Mano, é terrível. Não tem nada de bonito, não. Entendeu? Botar a Gisele Bündchen para fazer a propaganda da Vivara e depois botar ela como a embaixadora do meio ambiente é um soco no estômago. E por que a gente não fala nada? Porque não é conveniente. Corrupção passiva, Capitão do Mato, não é? Então, hoje eu estou há 20 anos trabalhando, né? Estou há 10 anos com o Azabaeté. E a gente está na região mais matada do mundo, por conta da mineração, né? Porque Belo San bota a Serra Pelada no chinelo. Tá? Então ainda tem muita merda para vir aí. Muita. Né? E com o OPEP junto, né? Porque tá tudo cagando junto ali, né? E muitas vezes a gente vê a galera do projeto cultural se calando para esses financiadores masters. Nós ficamos 4 anos sem o Ministério da Cultura. Para quê? Para agora, 99% dos eventos pelo Ministério da Cultura sendo financiado pela Vale como patrocinador master, e a gente tem que ouvir aquela cagada o tempo todo nos eventos. Eu tive agora no mercado de indústria criativa. A gente entrou como museu e patrimônio maneiro, pararam de usar indígena como artesanato. Nada contra artesanato, mas é outra coisa, né? Então, maneiro, pelo menos eles começaram a pensar nisso, né? Segmento, vamos... A Vale de 2 em 2 minutos. E é um teaser pronto. É um teaser pronto, é um pacote de mídia pronto, que você é obrigado a fazer greenwash e a fazer fake news para a Vale, para poder ter recurso para fazer um evento cultural. Mas isso não é ilegal? Eu estou até aproveitando que eu já fechei o advogado aqui antes, porque não é possível. Eu não posso ser obrigada a fazer fake news para uma mineradora que está destruindo tudo, para eu ter o recurso de mitigação de impacto que ele tem obrigação de dar. Essa cláusula no edital é ilegal. E por que as pessoas não estão falando sobre isso? Porque a mineração é distante. Distância é o cacete. Todo mundo aqui mexe com mineração o tempo todo. Aí, celular, todo mundo. E quem não faz cultura, produção cultural, como é que a pessoa não questiona essa cláusula? Se fosse para dar para a casa dela, ela não ia assinar, né? Mas a casa é do outro, né? Que vai ser enlameada, não é a minha, né? Porque eu moro longe, né?
Só que aí a gente vai criando justamente esse senso coletivo. A gente vai fortalecendo essa propaganda, que é o tema da mesa. Todos nós, de alguma forma, vamos fortalecendo essa propaganda. Quando a gente acha que a mulher tem que gostar de joia, quando a gente acha que para casar a gente tem que ter uma aliança de ouro com sangue de mineração, associar nossas relações mais profundas e afetivas. Isso chama, no marketing, relação de valor. A relação de valor agregada ao produto. Que, através da razão e da emoção, transforma desejo e necessidade. Então, nós mulheres, eu acredito que a gente tem um papel muito forte nisso, porque a gente é o tempo todo bombardeado, desde pequeno, a achar que ouro e joia é o que nos valoriza. Que para a gente ser valorizada, a gente tem que receber joia. Que porra é essa? Que a gente tem que receber o útero da terra sangrando para me valorizar. Logo eu, que também tenho útero, que também paro, que não assim? Então, eu acho que é olhar primeiro essa questão da propaganda, o quanto a gente vai também se deixando levar por uma ignorância intencional no seu cotidiano, e o quanto a gente, que é produtor cultural e profissional de design, né, de comunicação, né, de mídia, começar a refletir e a dizer, não, esse edital está ilegal e nós vamos entrar com o mandato. Nós fizemos isso simplesmente. A questão também é o acesso a bons advogados, né? Tem isso, né? Porque a gente, por exemplo, no Aldir Blanc, a gente conseguiu, com um advogado, fazer um ofício e devolver, fazer a Secretaria de Cultura e a tal da secretária do Dia do Garimpeiro, devolver R$500 mil na Aldir Blanc por cobrança indevida de imposto em cima de produção indígena. Ela nos adora, né? Se imagina assim, é uma relação de amor, né? Ela, o Helder, uma coisa incrível. Mas o que mais me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que está acontecendo que a gente acha que a gente é bom, ficando calado desse jeito e marginalizando quem está de saco cheio de ser corrupto, né? Porque a gente, aceitando isso, a gente está se corrompendo. Então eu espero que a gente cada vez mais reflita sobre essas produções culturais e que a gente faça... a pessoa que está fazendo greve, ela também pode perder o emprego, não pode? Mas ela está lá, porque ela sabe que é certo. Por que a gente que é produção cultural, a gente acaba cedendo a esses editais ridículos? O que está acontecendo? E se for para ceder, como a gente entrou no mercado de indústria criativa, é para chegar lá e utilizar esse espaço para o cavalo de Troia. Entendeu? Para criticar lá dentro, como a gente fez. Eles tiveram a cara de pau de juntar 3 comunidades num painel tipo esse aqui, impactadas pela mineração da Vale, e botando aquela porcaria para tocar o tempo todo, dizendo vale ambiental, vale não sei o quê, entendeu? Mas botaram a gente fechado numa salinha para não sair no meio da galera, né? Só que a gente ainda está tentando, só que o norte ainda está muito enfraquecido. Se a gente aqui está ainda cedendo a esse jogo, imagina eles que estão lá sendo pressionados diretamente no seu território. Então, é utilizar esse privilégio como forma de ferramenta de transformação social. E eu agradeço a gente estar aqui, porque a gente se sente muito sozinho falando sobre isso lá. As comunidades se sentem sozinhas, a gente viu lá, a gente estava com gente de Marabá, sabe? Que são outras áreas, né, impactadas. E, assim, poucas pessoas, produtores culturais, que é o que me dá mais tristeza, a galera da mídia, da produção cultural. Não, porque aí se você falar, você não vai ter apoio, você não vai conseguir nada. Mano, eu prefiro morrer de fome. E eu saí da SPM falando isso, que eu não ia trabalhar para esse tipo de marketing. E a gente está aqui bem, né, Tinei? Nós estamos vivendo, né? Eu tenho certeza que muito melhor do que muita gente que está aí cheia da grana se jogando do prédio mais caro de São Paulo. Né? Porque tem muita gente se suicidando por conta disso. Né? É isso, gente.
isso, né? Muito potente. Também quero agradecer o convite. Muito feliz de voltar, ver a matilha cheia aqui. Fazia tempo que eu não ocupava esse lugar. Um assunto tão importante que me incomoda há muito tempo, né? O greenwashing. Acho que é esse termo colonial, mas que ele já está presente no nosso dia a dia há muito mais tempo do que a gente imagina. Ele foi cunhado lá atrás, greenwashing, que era justamente do brainwashing, que é a lavagem cerebral. Então essa lavagem verde, e que o presidente do Brasil acabou de fazer na Copa. Ele fez um discurso bonito, o Chile fez assim, que estava lá, viu tudo isso também. Então assim, fez aquele discurso bonito, que a gente não ufa, que alívio comparado ao anterior, depois taca leilão de petróleo e faz tudo o que quer fazer. Então assim, isso é um ótimo exemplo de greenwashing, né? Ótimo exemplo de greenwashing e recente. Mas isso acontece no dia a dia. Até saindo, acho que o Davales deram o melhor exemplo aqui, mas acho que vamos trazer mais para o dia a dia, em tudo que a gente consome. Todos os nossos produtos ali, quando aparece aqui, que é reciclável, 100% reciclável, não quer dizer que a empresa é sustentável, porque às vezes essa embalagem nem vai ser reciclável, ou às vezes ela nem tem alguém que compre, mas ele coloca lá. Então é um termo distante por estar em inglês, mas que está em tudo, né? Até a moda, tudo é 100% sustentável. E quando você vai ver a cadeia do couro, qualquer couro aí, putz, já era. Você vai ver a cadeira do algodão, destruindo ali o cerrado inteiro, passando a todos esses materiais. Quando vê que está falando sustentável, sempre desconfio, porque na prática não é, principalmente grandes produções, né? Então a propaganda na era do greenwashing, ela teria que ser diferente, porque hoje tudo é greenwashing e virou paisagem, tem que a gente nem se espanta. O presidente está falando aquilo, essa empresa está falando aquilo, já virou paisagem. Isso que é triste, porque a gente se acostuma que o greenwashing é o normal, né? Vamos ver, então assim, hoje quem deveria fazer uma propaganda de verdade, afinal a gente está, ano passado foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, a propaganda na era do greenwashing nem deveria existir, ela deveria ser a própria ação, aí o consumidor reconhecer. Acho que essa teria que ser a grande mudança. Em vez de gastar milhões, bilhões para dizer que é sustentável, a nova propaganda era o quê? Faz um impacto, restaura uma aura incrível, não gasta R$1 com publicidade, a população local vai ver, vai ser uma coisa boca a boca. Essa seria a realidade, né? Isso aqui é muito distante, mas a propaganda não deveria existir, ela deveria ser investida justamente na restauração, e isso naturalmente entra nas pessoas. Sei que eu estou tendo uma utopia longe aqui, mas eu acredito. E hoje o que estão falando aí, esses termos em inglês que também não gosto, mas é o que estão falando aí. Hoje falam que as marcas, tudo, eles têm que ser climate positive, seria positivamente climática, algo como isso. Seria um novo termo que estão inventando aí. Mas o que é? É o ponto que a marca é tão sustentável que ela não compensa o CO2 dela, ela compensa mais. Ela, você vai tomar uma cerveja e você está preservando o planeta, porque além de sustentável 100% que ela estaria restaurando, plantando, entendeu? Esse seria o que diz essa tendência aí que a propaganda... Mas, gente, a propaganda só quer vender. E por que hoje ela faz a propaganda verde, greenwashing? Porque hoje isso vende. Porque hoje as pessoas têm um pouco mais de preocupação com o impacto que ela está gerando. Mas, foi dito aqui, não existe mineração sustentável. Aliás, na verdade, eu acho que existe. A mineração sustentável, até vir num trabalho que eu faço há mais tempo, são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que estão ali ou em lixões, que tem mais de 3 mil lixões no nosso país abertos, ou estão nas ruas minerando latinha de alumínio, que é bauxita. Ele está reduzindo a necessidade de mineração predatória. Quando tem lá o ferro velho, né? O ferro velho tira uma caçamba de ferro por dia, que é os catadores pegando para vender ferro. Toneladas e toneladas deixando de ser mineradas, porque traz para a economia circular. O que hoje a gente vive ainda é a economia linear. Extrai, minera, consome e joga fora, acabou. Então,
A ideia de economia circular hoje ainda é feita de forma precária. Vou dar um exemplo. Então, se a gente fala, bom, a latinha de alumínio, né, que é bauxita, a gente sabe que no Brasil recicla 100% das latinhas por conta, né, não é por conta do governo, não é por conta das empresas que falam que são sustentáveis, e não é por conta dos catadores e catadoras. Lá em Brumadinho tem a Ascavap, pintei lá tudo. Cada cidade aí vai ter lá suas joias, né, que estão literalmente ali em vez de extrair de novo a natureza, abrir uma cratera e fazer um novo estupro. E eu sou de São Paulo, não tinha ideia nada sobre mineração e continuo sabendo muito pouco. Mas indo para Brumadinho, entrando pela Vale, onde tinha essa placa, que justamente tinha interditado a outra estrada, eles liberaram ir por dentro, eu vi esse estupro ali. Eu ia dormir à noite, você vê a luz, o barulho da mineração acontecendo. Tinha acabado de acontecer em Brumadinho, eles não pararam de minerar um segundo. Então, mas voltando para essa mineração, então, assim, os catadores, de certa forma, eles estão ali minerando, indo atrás de metal, por exemplo, que é a mineração, para sobreviver. Então não é o governo, não é as empresas, não é mais ninguém que está fazendo. O que está fazendo é o quê? A fome, a desigualdade. É isso, é o desemprego, é o descaso social. São esses 4 Ds que estão fazendo a mineração sustentável no Brasil. Não é Vale, não é ArcelorMittal, não são todas essas mineradoras, né? BHP, enfim. Então, e aí, então essa embalagem 100% reciclada, a gente recicla 100% das embalagens, que é um monte de coisa verde, aí, lavagem verde que você vai ouvir de todas essas empresas que a gente consome. Não vamos ser hipócritas, a gente consome um monte dessas marcas no nosso dia a dia. E além da sustentabilidade que a gente está falando, na verdade, se ela for reciclada, que ela seria sustentável, no Brasil ela é reciclada com mão análoga à escravidão. Então, a mineração sustentável no Brasil, que são os catadores e catadoras, em condições análogas à escravidão. Então, a gente vem dessa escravidão recente, que perpetua até hoje no nosso país, e esse é um bom exemplo. Então, normalmente, quando você vê que a pessoa está gastando dinheiro para falar que é sustentável, você já desconfia. Às vezes, o mais sustentável é aquele que nem tem embalagem. É aquele que está na região, no local. Você consumir uma comida local que você nem embalagem tinha. Quando começa a pôr muito selo, quando vocês verem aí nos mercados, forem comprar, a gente quer fazer boas escolhas. Isso é um ativismo para mudar e fazer as empresas serem melhores. Aí você vai lá e vai procurar, bom, essa aqui tem um selo eu reciclo, então essa aqui vai reciclar. Não, porque eles colocam selo em qualquer empresa que pague. Mesmo a embalagem sendo num material que nem reciclabilidade tem no nosso país. Então isso é outra greenwashing. Então assim, cuidado com esses selos, cuidado com essas coisas. Quando quer colocar muito, e na verdade não é, principalmente coisas grandes, né? Então a greenwashing hoje é uma paisagem que a gente nem se assusta mais. E a gente também, você falou de conveniência, todo mundo quer conveniência, né? E isso é o grande perigo, porque a gente tem que reduzir as coisas, não vai ser pela conveniência, né? A gente vai ter que fazer escolhas, não vai ser pela conveniência, é pelo caminho mais árduo. E vocês, de certa forma, aqui podiam estar convenientes lá só em casa, não, vocês vieram aqui para abrir a cabeça com uma discussão. Então a gente tem que buscar mais e não estar satisfeito com o que a gente tem, porque se todas essas empresas, e a gente está falando das grandes, que elas estão nos índices de sustentabilidade, ESG, elas são as que estão melhores ranqueadas. Se isso fosse verdade, o mundo não estava assim. Eles não precisariam nem estar falando, porque já estaria tudo bom. Se tudo fosse sustentável, que essa palavra foi banalizada e não significa mais nada, né? Até nós mesmos falamos, não, eu sou uma pessoa sustentável, eu faço minha reciclagem de carne. Não faz. A gente acaba consumindo. Eu estou aqui com a camiseta gerando mais produto que te gera. Hoje eu gerei um copo descartável, hoje eu vim pensando, não vou levar, vou trazer um copinho para não gerar uma embalagem. Mas hoje eu gerei, porque fui tomar um caldo de cana, o cara já me deu plástico, já deu chorinho no negócio e eu não estava preparado. Só que isso são 8 bilhões de pessoas e ninguém aguenta mais, entendeu? Então Mas, voltando, a gente tem que... São muitas camadas do que a gente falou aqui, mas
eu acabei me envolvendo muito mais forte no tema da mineração justamente para usar minha arte, né? Eu sou grafiteiro, ativista e tal, e tenho muito orgulho de ter sentido um chamado de fazer algo a mais, sair da minha zona de conforto e ir até Brumadinho em 2 ocasiões para conversar com atingidos, para entender o que era aquilo, entender mineração. Tive contato com a lama tóxica e resolvi levar uma amostra na primeira vez que eu fui. E aí resolvi colocar um ímã, vi o quanto tinha de minério, vi que aquilo sujou o papel que estava embaixo e vi que aquilo era um pigmento poderoso. E foi aí que eu decidi pintar um prédio de 800 metros quadrados no centro de São Paulo, no edifício Minerazil, olha a história, na Avenida Mercúrio. É verdade, o nome das ruas, a história, o edifício. São Paulo, foi construído isso aqui tudo com minérios, vigas de ferro e tudo mais, enfim, o dinheiro, as coisas. Então, e você viu, chamava Minerazil o nome do prédio, enfim. E aí eu fiz uma releitura de Operários da Tarsila do Amaral, que é aquela imagem que tem pessoas diversas ali embaixo da força da indústria. E foi justamente numa assembleia lá do protesto em Brumadinho, quando eu vi as imagens das vítimas ali, os rostos com escrito Vale Assassino em cima. E eu lembrei dessa imagem do Operários. Aí fui falar com a Tarsilinha, fui entender como poderia fazer e fizemos essa pintura usando apenas lama tóxica da Vale e uma camada de verniz representando esses operários, operárias, famílias, esses rostos, pessoas, né? E tá todo dia lá, para as pessoas verem, né? Acho que o interessante da arte pública, do ativismo, e de ter, de certa forma, a gente fez isso quando completou 1 ano do crime, lá em Brumadinho, e foi uma ideia de criar uma memória, né? Porque esse país é um país sem memória, então fazendo essa pintura, lá tá lá todo dia, reverberando, e aí quando vocês falam aí que história que vão deixar, qual que é o termo que vai ser cravado na história e tal, por meio dessas artes aí, eu tenho muito orgulho que esse mural, essa empena, já está em diversos livros didáticos, diversas escolas, mostrando, às vezes vem pelo grafite, às vezes vem pela Tarsila do Amaral, mas de certa forma está sempre lembrando que Brumadinho foi um crime. Muito obrigado. Eita! Eu queria ficar aqui. Tem muita coisa, né? Nossa, muita coisa, muitas camadas. Muito importante. Acho que me vem muito uma provocação, assim, de qual é o lugar, de fato, que é individualizável. Até que ponto que o consumo individual e não a pressão para grandes empresas, ou qual que é o balanço disso? Como pensar em uma fiscalização que tenha esse lugar do indivíduo, né, da ação do consumo individual, ali, do sonho, dos desejos individuais, mas que também seja em conjunta, que aconteça em paralelo a uma organização jurídico-governamental, enfim, de esferas que tenham um impacto massivo maior. Porque me parece também que muitas vezes a gente traz para o eu uma coisa que existe um impacto infinitamente maior, que grandes empresas, que, né, problemas governamentais, enfim, políticas públicas, assim, tem um impacto infinitamente maior e que acaba virando uma cortina de fumaça, assim. Como balancear isso? Muito mais como uma provocação do que como um entendimento, assim. Acho que as coisas precisam acontecer definitivamente em paralelo. A mineração é a fundação da sociedade que a gente vive. Tudo que a gente entende como tecnologia é tecnologia mineral e não é, sabe? Temos uma linha de tecnologia, de biotecnologia, semente HD. Semente tem memória.
Tudo que a gente pensa em tecnologia é tecnologia mineral. Vamos começar a separar isso? Por que a gente pensa tecnologia Apple e não pensa em tecnologia ancestral? E não pensa a tecnologia reciclável? E não pensa a tecnologia dos quilombos? Né? Qual que é o lugar que, dentro do indivíduo, onde é que a gente está projetando essa valorização ou não? Porque ela precisa vir antes. Senão, o nosso próprio ida no supermercado, ela também vai ser greenwashing. Porque aí eu vou me sentir bem comigo mesma porque eu estou comprando isso. Porque é isso que eu estou valorizando. A foto também é mais importante para a Vale e para a gente também. Então, como alterar esse lugar, ainda entendendo que o indivíduo não pode ser culpabilizado por um lugar que é de responsabilidade de política pública. Não pode ser exclusivamente culpabilizado por um lugar que é um lugar de uma lógica de consumo, que é neurociência, que é bilhões de dólares investidos. Né? Estamos aqui com tempo, o privilégio de tempo. Temos sábado à tarde para conversar sobre isso. Isso é o privilégio maior. Isso não é direito, ou melhor, deveria ser direito, não é direito. Então, para mim, dentro de um país tão desigual quanto o Brasil, a gente também, para um pensamento de, enfim, propositivo, para um pensamento de pensar em um futuro que exista, né? Que exista um futuro compartilhado, é preciso que a gente também pense em um balanço de todos os discursos e de todas as camadas que acontecem. Queria abrir para vocês. Eu falo bastante alto, eu sou professora. Você quer na frente, é melhor. Só para a gente poder registrar. Vai ficar melhor nisso. A gente. Licença. Bom, obrigada pela... Licença. Obrigada pela explanação. Eu acho que esse evento está sendo incrível. Meu nome é Michele, eu sou mineira também. Eu nasci e cresci no sul de Minas Gerais, num vilarejo muito pequenininho, assim, tudo que a Isis falou me representa muito, assim, de receber, né, uma empresa e não ver a maldade, né, na empresa. Eu vim para São Paulo em 2020 para estudar, fazer um doutorado em educação e mineração. E aí, já com a intenção e com um projeto, né, de pensar a mineração na maior cidade, né, na mais rica cidade do país e disseminar isso, né, o que está sendo pensado nessa cidade que o próprio espelho da desigualdade, né? E assim, muitas coisas foram tratadas aqui, muitos pontos, né? E eu gostaria de fazer 2 comentários sobre, né? Assim, pensar a propaganda dentro do maior parque que a gente tem, né? A Braskem, tá? Todos os cantos do Parque do Ibirapuera tem uma propaganda da Braskem. E assim, a gente passa e vê e a gente não está criticando, a gente não está pensando o que a Braskem está fazendo dentro do Ibirapuera. Qual o papel do Ibirapuera para ficar mostrando para todas as pessoas que vêm visitar São Paulo, quando a gente recebe um turista, né, a gente fala, vai conhecer o Ibirapuera, que é lindo. E aí chega lá, tem todos os cantos do Ibirapuera tem uma propaganda do Braskem. E na semana passada eu tive em Brumadinho, minha pesquisa sobre mineração, e apesar de ter crescido do lado de uma fábrica, de uma indústria da Camargo Correia, que produz cal e cimento, né? Então a poeira da mineração todos os dias, o tempo todo dentro de casa, eu fui para Brumadinho e eu fiquei muito impressionada com a bandeira, as bandeiras, né, de vários países ali, muitas bandeiras na entrada de Brumadinho. Eu fiquei pensando, gente, por que essas bandeiras estão aqui, né? Assim, não só para te dar boas-vindas, que é o que está lá, né? Bem-vindo a Brumadinho, mas também para lembrar que todos esses
lugares, todas, tá explorando aqui também, né? Qual o significado que a gente dá para essas bandeiras que estão ali na entrada. Isso me causou muito impacto, assim, foi uma viagem importante, eu tenho mergulhado, né, no tema, e tem sido muito intenso, porque apesar da gente crescer despolitizado, e aí é o outro ponto que eu queria dizer, eu sou da educação, a minha pesquisa de mestrado foi sobre isso, que dentro das escolas, e aí eu falo das escolas de Minas porque foi lá que eu fiz pesquisa, mas eu sou professora aqui, né, porque também não dá para morar em São Paulo e viver de pesquisa, porque a gente não é estimulado, né, a somente estudar, a viver só de bolsa, precisa trabalhar para poder pagar os estudos. E aí, assim, são essas empresas que sustentam os projetos de educação ambiental dentro da escola. Então, assim, quando a gente vai ensinar educação ambiental para as crianças, a gente fala de reciclagem. É importante reciclar. Mas a criança não tem ideia, assim, de que você precisa fazer xixi no banho, você precisa fechar a torneira quando escova o dente. Ok, mas não são essas atitudes individuais aí dentro do campo da educação ambiental crítica, né? Ou se a gente estiver pensando numa ecologia decolonial, né? Tem vários temas aí que a gente pode tratar. As crianças não estão sabendo disso, porque essas empresas elas pagam professores, elas pagam palestrantes para ir lá dentro da escola para ensinar que educação ambiental é isso. Educação ambiental é reciclar, não é pensar sobre a mineração que está dentro da cidade. E assim, também não é pensar como os nossos familiares dependem desse negócio para sobreviver. Então, quando a gente vai debater mineração, né, dentro de casa ou nessas cidades, fica todo mundo muito revoltado, porque assim, como assim você está querendo tirar o nosso sustento? Foi isso aqui que te alimentou, foi isso aqui que te... foi assim que você cresceu. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Assim, quais os problemas que a gente tem no campo da educação que a gente pode pensar em melhorias para disseminar isso desde a base. Eu nem falo assim das escolas em São Paulo, não tenho propriedade, né? Desde que eu cheguei aqui, eu só peguei trabalho em escola privada, não foi em escola pública. Mas em Minas, sim. Em Minas não existe um trabalho de educação ambiental efetivo que faça essas crianças pensarem desde muito pequenas quais as saídas para uma vida mais sustentável. E gostaria de finalizar agradecendo a possibilidade de pensar aqui com vocês nesse sábado, o privilégio, e também de compartilhar uma angústia, né? Porque, assim, pesquisar um tema desse, pensar um tema desse é angustiante, é doentio, faz a gente ficar doente mesmo, assim. E toda vez que a gente encontra um livro, encontra uma pesquisa, agora tem muito mais, né? Assim, a Argentina, a Bolívia tá produzindo muita pesquisa sobre isso. A gente consegue pensar coletivamente saídas, né, para um movimento que é um movimento de destruição mesmo, assim. A Terra está sendo rasgada, né, todos os dias, o tempo todo, e as pessoas não estão acompanhando isso. E quem está acompanhando não tem tempo de raciocinar, porque precisa sobreviver, né, precisa comer, precisa... Então, o que a gente pode pensar enquanto educação mesmo, enquanto instituição, para entrar dentro desses espaços, assim, porque não tá fácil, não. Em Minas Gerais, né, a gente falaria, não tá fácil, não, é isso. É muito mais também um ponto de reflexão do que qualquer pergunta, porque eu acredito que a gente não tem receita, né, a gente está buscando aqui soluções e possibilidades juntos, assim, então, obrigada. Michele, né? Michele, só chamando a atenção uma coisa, que desde pequeno
a gente até na escola é levado a assimilar, né, essas relações de valores agregados à mineração. E quando a gente quer até dar algum tipo de mérito, né, de reconhecimento, a gente utiliza medalhas. E a medalha é sempre ouro, prata e bronze, né? Então, essa pode ser uma das formas de se pensar. Esse mapa de percepção de valor que está sendo utilizado desde a nossa construção social. Por que o meu conhecimento ele é medido a partir do minério? Isso já é um bom insight aí, né? E lembrar que, assim, sair da zona de conforto é desconfortável. Não existe comodismo na decolonização. Isso é ilusão. Né? Então, se a gente está numa sociedade colonizada, né, e logo temos esse mapa de percepção de valor totalmente incoerente, né, e contraditório, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Né? E tem que estar preparado também, ter um círculo de saúde mental, né, de acolhimento, para que a gente possa não surtar durante esse processo. Né? O mercado de luxo, a aceleração de consumo também tem a ver com o que você estava falando. Porque a economia circular não é olhar só para o que é inconveniente. Né? A economia circular é olhar do berço ao berço. Né? E uma outra questão que eu também queria chamar a atenção é essa brincadeira de mineração ilegal, que o governo utilizou muito, né? Durante seu retorno midiático. E lembrar que hoje também é o dia da consciência indígena. E eu estou aqui de luto da mineração de alguma forma, né? Essa roupa aqui, quando eu vi, eu falei, cara, para tentar trazer um pouco também essa noção de que a gente não está só falando do indígena, a gente está falando da nossa vida, né? Essa coisa de que tá lá longe, eu acho que a mudança climática está mostrando a gente cada vez mais que não tem essa parada, não. Né? E essa situação, vamos falar dos Yanomami, as pessoas, nossa, a menina morta lá, né, magrinha, doente, e todo mundo, que tristeza, né, estuprando. Mas quantas pessoas aqui abdicam de um anel de ouro? Né? Então, é isso que tem que parar de ficar associando beleza à morte. Né? E lembrar que essa situação que nós estamos passando nos Yanomami não é uma coisa isolada dos Yanomami, não. Isso é no mundo inteiro. Né? E a primeira coisa que eles vão fazendo para vulnerabilizar as comunidades é essa compra, né, pela vulnerabilidade, e a questão da saúde mental, com alcoolismo, né, estupro, prostituição. Né? Pode ver que existe uma cadeia produtiva do crime organizado que vem primeiro com a grilagem, depois a madeira, aí se é minério, não é minera, senão é pasto. Então, e outra, uma coisa também que a gente conversa muito, né, meu companheiro amanhã ele vai falar mais aí, é que se você for reparar, os lugares onde tem mineração, normalmente são lugares sagrados. Vocês já repararam isso? Desde os incas, astecas, maias, são lugares sagrados. São lugares que os povos utilizavam dessa tecnologia ancestral para se comunicar aos pajés, os xamãs, enfim, o nome que cada povo, né, der. E a gente está utilizando isso para se comunicar no celular. Repara, se você for olhar os lugares de mineração, eles são lugares sagrados e de comunicação espiritual ancestral dos povos. Então tem uma frase que a gente gosta de falar, que é: se a gente acredita em Wi-Fi, por que a gente não acredita mais nas nossas conexões? Que é justamente da onde está vindo essa força, essa energia. Não é do egocentrismo, da arrogância do ser humano, né? Então é só uma coisa que veio de insight aí com a fala da Michelle, que eu acho que a gente tem que parar para pensar. Eu acho que só uma coisa que me lembrou quando você falou da gente ser explorado, nessa pesquisa me surpreendeu muito descobrir que eu sempre achava que o Brasil não tinha entrado nas grandes guerras mundiais, né?
E grande parte, a maioria absoluta da matéria-prima da indústria bélica de Israel, da Segunda Guerra Mundial, vem de Minas Gerais, vem do Brasil, vem da América Latina. Então, isso é direto, assim. Mais alguém? Tem guerra aqui também, né? A gente tem guerra. Guerra socioambiental. Eu falo alto, eu sou meio escandalosa. Passei a ser documentado. Para documentar com a fala. Gostei do papo que você puxou de guerra. Massa. Porque a gente está na guerra socioambiental, né, mãe? Só para fazer uma observação mesmo. Porque você falou sobre questão de guerra. Vocês estão me ouvindo? Porque eu detesto pegar o microfone. Eu não gosto. É para gravar melhor. Sobre essa questão de guerra. Quando você falou, que o Brasil... Então, no Brasil, existe um povo que enfrentou uma guerra. E esse povo se chama Krenak. Porque em 3 de maio de 1808, Dom João VI escreveu um decreto que até hoje se encontra vigente, decretando guerra justa ao povo botocudo, em sinal de paz, porque eles não querem paz. Então vamos decretar guerra. Então essa guerra ainda existe, a gente está lutando com ela até hoje. Por isso que a gente está nas paisagens mineradas, porque essa guerra existe. E essa carta regente de Dom João VI ainda é aberta. Ela vive ainda no Congresso, nessa política falseada que a gente vive até hoje. Então é super importante todas essas observativas que vocês fizeram aqui. Porque entra governo e sai governo, tem uma das perguntas que sempre me fazem, e que tá me deixando até mais, sabe? Tá se tornando chato isso já. Mas e aí? Esse governo está sendo bom para vocês? Todo ano é a mesma pergunta, de 4 em 4 anos. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui definitivo. Se todo governo fosse bom para os povos indígenas, todas as terras já estariam demarcadas. Se todo governo fosse bom para os povos indígenas, não existia garimpo ilegal, não existia destruição dos nossos rios, não existiria morte provocada por um capitalismo totalmente desenfreado. E greenwash, quando você trouxe a perspectiva sua de educação, achei super importante, porque o greenwash também está dentro das universidades, né? Então aí é algo que a gente precisa rediscutir dentro dessa perspectiva educacional, né? Porque a gente vê aí diversos projetos pautados em aberturas, né, de universidades federais, mas até que ponto a sociedade e o cidadão brasileiro, incluindo nós mulheres que falamos tanto do útero da terra, mas o útero da terra também está no processo educacional. Quanto de nós, mulheres, que parimos, que geramos, quanto de nós, mulheres, estamos mesmos dispostas a traçar esse caminho da reeducação estrutural, educacional, ambiental, espiritual, ancestral? Nós estamos preparados para isso? Quem é que tá? Porque eu nasci pronta. Porque meu povo sempre esteve aqui. O negócio é que a gente está precisando de mais gente. Entende o que eu estou falando? Então, quando eu me deparo com você dando essa observativa sobre a perspectiva da comunicação e da publicidade, que massa! Porque tem que dar um tapa, às vezes, na cara das pessoas para elas caírem na real, entende? Porque senão vai acontecer mais crime, vai morrer mais gente, e aí o pessoal vai entender que tem que fazer ativismo. Precisa perder pessoas para ter entendimento. Pô, meu rio tá morrendo aqui, ele tá passando aqui na minha casa. Aí depois vem o povo Krenak sendo criticado. Porque eu lembro, e eu quero falar isso aqui para dar um tapa um pouco assim no estado de Minas Gerais, na cara dos mineiros e mineiras, porque é necessário. Quando a gente paralisou a linha férrea pela primeira vez, porque a gente já não tá aguentando mais, porque há mais de 200 anos meu povo vem fazendo esse diálogo, querendo dialogar com a empresa, vamos sentar para conversar, porque é necessário? Nada. Então, bora parar a linha. Vamos parar a linha pela primeira vez. E todo o estado de Minas Gerais, nas redes sociais, na época Facebook, chamou meu povo de vagabundo. E agora? Quem são os vagabundos aqui? Porque não é só o povo Krenak que está lutando por demarcação, não. Tem povo branco lutando lá também, né? Então tá aí, sabe, o entendimento do que é realmente
dar murro na mesa. Porque você pode arrebentar a mesa no meio, mas também você pode ser brando. Dar um murro na mesa, com classe, com ética e ancestralmente. Então, o greenwash também está dentro das universidades federais. Porque todos os cursos que estão sendo pautados hoje em dia são para as grandes empresas. Então, a gente está formando jovens para destruir o planeta. E aí? De que forma mudar isso? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês, que na verdade é o painel que faz a pergunta para vocês que estão aqui, porque a gente está aqui sempre respondendo. Mas aí, de que forma mudar isso? Essa é a minha pergunta para vocês, viu? Obrigada. Eles têm, inclusive, campus dentro da UFRJ, né? Petrobras. Queria aproveitar a fala da Shirley sobre vagabundo. Esses dias eu ouvi alguém falar que existe na lei brasileira ainda, que é uma legislação que vem sendo carregada, se eu não me engano, desde o século XIX, em que o não fazer nada é crime. Você pode ser parado por uma autoridade policial. Você pode ser parado por uma autoridade policial e se você não tiver como comprovar que você trabalha para alguém ou que você tem renda, você pode ser detido pelo crime ou contravenção de vadiagem. E aí o que eu ouvi dessa pessoa comentando é que o não fazer nada é uma questão de classe. Quem é rico pode não fazer nada porque ele apresenta uma renda. Então ele não vai ser preso porque ele tem renda para viver. E se ele trabalha, ele também tem como comprovar, ele não está vadiando. Mas se você resolve não fazer nada, sem renda, você é criminoso. E se você simplesmente vive da terra, do rio, você não é empregado, você está fazendo vadiagem. É uma questão de classe também. Ai, eu me sinto tão representado ouvindo vocês, eu poderia ficar aqui eternamente. Me sinto confortável aqui nesse útero. Que a gente possa gestar, né? Sempre. Consiga encontrar força, não sei de onde que vem, mas para continuar na Chile. Você e seu povo me ensinaram muito desde o início. Foram 8 anos aprendendo com vocês, mesmo de longe, mesmo sem chegar tão perto. É a primeira vez que a gente se vê, que a gente se comunica aqui no olhar. Mas eu já olho para a luta indígena há 8 anos com esse carinho, assim, com esse afeto, falando, cara, se não for por esse lado aqui, não vai para lugar nenhum. Eu só acredito hoje na luta a partir dos povos originários, não acredito em mais nenhuma luta que não passe pela questão ambiental, pela questão do cuidado com a terra. Porque a gente só vive por causa da terra, a gente só vive por causa das florestas, das águas e dessa força ancestral, que é o que alguns estão conectados, outros não, mas eu acho que se a gente não se conectar nela, não vai para lugar nenhum. Isso aqui é muito bonito, né? Tudo muito concreto, tudo não sei o quê. Eu não acho bonito não, mas assim, é muito ilusório esse mundo, né? Assim, do concreto. E a gente se agarra nisso como se não existisse outra possibilidade, né? E viver é muito bonito, né? Viver, tô falando de pisar na terra, né? De viver vendo o povo da roça vivendo. Isso é muito foda, meu Deus do céu. Cada vez eu valorizo mais isso. Cada vez que eu me conecto com isso, mais eu entendo que é isso, sabe? Não faz sentido, sabe? Viver esse mundo descartável. Esse mundo de luz pra caramba, carro pra caramba, celular todo dia, você tem que trocar essa porcaria, né? Que estraga. Enfim, pra onde que a gente vai, né? Com tanto consumo. E aí chega essa, né? O que adianta ficar aí produzindo tanto, né? Consumindo tanto? Pra quê? Pra quem? Quem tá ganhando com isso, né? E aí eu queria puxar um pouquinho
pro meu lado, assim, que é a questão mais da fotografia, do fotojornalismo e do jornalismo, né? Que é um lugar que vira e mexe, eu tô em crise com ele, porque quero ou não quero fazer isso, sei que é necessário. É muito importante que tenham visões críticas fazendo isso. E se não tivessem, né, pessoas que tivessem engajadas nesse lugar também, a gente ia estar reproduzindo até agora que foi um acidente, porque foi muito duro. Desde o primeiro dia em Mariana, ouvir que aquilo foi um acidente e ver isso sendo reproduzido diariamente, porque não tem nenhuma mídia que entra mais na casa das pessoas do que a TV. E eu vi como a TV atua pelos bastidores. E eu entendi que aquela mídia a partir do crime de Mariana. E aquilo foi muito pesado, sabe? Ver as pessoas não têm nenhum cuidado, sabe? Os profissionais da mídia não tinham cuidado nenhum para trabalhar com esse tema. Ninguém estava preparado para nada disso. Porque é surreal mesmo. O crime é surreal. E ninguém estava preparado para lidar com aquele tema. Ninguém entendia nada, absolutamente nada para falar daquilo. E ver, né, ao longo dos 8 anos, isso ser minimamente mudado, né, no discurso, até mesmo na imprensa, não falo que tem uma esperança não, porque assim, é muito difícil falar de esperança, né, com a imprensa, porque acaba que ela funciona também a favor do capital, né, as publicidades da Vale, elas são gigantes, e é muito dinheiro que eles gastam, né, na Folha de São Paulo, todo dia tem publicidade da Vale gigante. E conseguir vender uma pauta para um jornal desse é um sofrimento. Eu já deprimi tantas vezes nesses últimos 8 anos da minha vida por causa desse inferno, porque eu sei que é necessário, é importante, precisa que alguém faça isso, mas todo dia levar portada na cara com os discursos mais horríveis possíveis. Um dos últimos discursos que eu ouvi, uma vez que eu tentei vender uma pauta sobre a Bahia, sobre aquelas enchentes que estavam acontecendo, é que a maior parte das comunidades indígenas em torno de onde eu estava, estavam debaixo d'água. Ninguém tinha acesso à água, ninguém tinha acesso a alimento, ninguém tinha acesso a remédio, ninguém tinha acesso a nada, ninguém conseguia sair para ir lugar nenhum. E eu ouvi a editora da UOL falar para mim que essa pauta indígena já está muito batida. Não tem outro assunto para poder trabalhar aí, tipo, não tem outro tema para você escrever. Eu falei, eu fui embora. Tipo, larguei o e-mail e falei, cara, eu preciso pegar a Kombi e ir. Foi um jornalista aqui de São Paulo, foi me encontrar lá. A gente foi 4 pessoas fazer a cobertura de forma independente. Se não fôssemos nós, não teria. Porque nenhum veículo mandou pessoas naquele momento. E aí eu entendi o que é essa desigualdade também. Porque eu nasci no Sudeste. Eu estava acostumada com um padrão de desastre. Que eu vi 2 grandes crimes acontecendo na minha frente. Quando eu fui para Bahia, eu entendi que não existe Estado mesmo, sabe? Não existe mesmo. As pessoas me puxavam para um lado, para outro, e eu fiquei desesperada e eu me senti imóvel, não consegui fazer nada ali no meio daquele caos. Porque não tinha defesa civil, não tinha bombeiro, não tinha prefeitura, não tinha nada, absolutamente nada. E eu imaginei que se no restante, né, do Nordeste e do Norte fossem isso, eu entendi o recado. Falei, eu precisava ter visto isso de perto, para acreditar que é bizarro. Enfim, aí eu queria fechar aqui minha fala para falar com relação ao jornalismo mesmo. Eu não vou falar isso para puxar saco do Observatório não, mas meu amigo está aqui e eu queria falar do Observatório da Mineração, porque para mim hoje é onde eu me agarro, porque eu falo, pelo menos a gente tem um jornalismo independente que está falando sobre isso e que está botando o dedo na ferida, né, correndo todo tipo de risco, porque a gente corre, né, estando nesse território falando disso, a gente vira ameaça, minimamente a gente vira uma ameaça, e a gente precisa valorizar o jornalismo independente, porque não dá para contar com a grande mídia em relação a esses temas. Então, valorizem, ajudem, contribuam com veículos que estão fazendo um papel importantíssimo, correndo risco de vida, porque é isso. Eu já fui ameaçado de morte no Brumadinho, já fui ameaçado por organizações que estavam ali fazendo greenwashing, né, fazendo o trabalho sujo, e eu cada vez mais preciso dizer que a gente precisa valorizar aquilo que está dando certo, sabe? Para que esses veículos continuem existindo, continuem denunciando e descarando, né? Porque são essas mídias independentes que estão obrigando a imprensa nacional e internacional a falar de temas que são tão importantes para todos nós. Obrigada mais uma vez.
quero falar sobre o Observatório da Mineração. Quem é que está aí? Maurício? Ele devia estar aqui nessa mesa. Devia estar aqui nessa mesa, Maurício. Vem, Maurício. Não, Vem cá. Eu só quero falar de mais um problema que nós temos, e aí eu quero puxar uma fala da Isadora sobre a questão individual que imputam em cima da gente, né? A questão individual da proteção do meio ambiente. O Observatório da Mineração publicou outro dia, e aí já faz acho que uns tempos, que é as outorgas de água do agronegócio da mineração. Eu não vou lembrar os números agora, mas é uma coisa assim, a outorga de água para uma delas sustenta de água o Brasil inteiro por um ano. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão de falar ou mostrar nas escolas, né? Então, vamos fazer a questão do xixi no banheiro, no chuveiro, vamos fazer, né? Economizar, vamos economizar. Mas nós não podemos deixar de falar sobre a questão da outorga de água. Gente, é uma coisa... eu já falei isso no nosso evento da mostra em julho, então faz um tempo já que saiu, e eu repito agora. Eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado e não colocar uma coisa que é muito maior, muito mais grandiosa, colocar em cima da cabeça de cada um de nós. Temos responsabilidade? Sim, temos. Mas nós temos responsabilidade de falar também daquilo que é do coletivo, de um coletivo. É responsabilidade nossa falar sobre isso também. Era isso que eu queria falar e agradecer muito a sua presença, dizer que eu sou fã incondicional. Também. Incondicional. Gente, muito obrigada mesmo, todo mundo que esteve aqui, mesmo, maravilhosa. Acho que para mim fica de lição que esse sistema capitalista, exploratório, colonizador, patriarcal, enfim, racista, xenofóbico, ele inteiro parte do mesmo princípio que é a criação do outro. Seja ele uma montanha, um rio, seja ele uma mulher, enfim. E aí eu acho que de tantas camadas do que a gente está conversando, fica a possibilidade da gente fazer diferente. Ao invés de um sistema dualista que exclui, a gente pensar como é que o jurídico vai atuar junto com a imprensa, né? Como é que os povos originários e a sabedoria ancestral, junto com o artivismo, como é que a gente vai fazer isso pensando junto, pensando em rede, pensando em comunicação, aprender com os fungos, sabe? Porque o humano não está sabendo muito. Então, queria muito agradecer a todos vocês, me sinto em solo fértil, assim, me sinto em solo fértil e é muito difícil estar viver em frente a uma mineradora. Para cada um de nós aqui, é muito difícil estar nesse sistema, viver nesses sistemas, né? Mas espero que vocês estejam também sentindo a possibilidade de um novo CMEI. Muito obrigada.